estão um pouquinho sofrendo um bullying hoje aí, né? Solteiros, né? Vendo os casais aí. Mas que bom estar junto com vocês para esse bate-papo, para essa conversa. E, de fato, né? Diante das interações, das risadas, a gente crê que tem coisas muito sérias, boas e precisas que hoje vai ser ministrado sobre a vida de vocês. Me sinto feliz pelo convite e espero contribuir de alguma maneira para que haja um destravamento e um desencalhamento coletivo em nome de Jesus. Amém ou não amém? Daciolo Mirim recebeu lá? Amém. A doce paz do nosso Senhor Jesus, gente. É bom estar com vocês, que alegria poder estar hoje aqui. Nós gostamos de casar as pessoas aqui, então vamos ver se hoje você sai inspirado daqui para encontrar a sua outra metade e juntos servirem ao Senhor e se alegrarem. Muito obrigado, Jadre, Mateus, pela oportunidade e vamos lá. Amém! Que honra ter os nossos pastores aqui, conhecer um pouquinho mais do coração de vocês. E antes, enquanto eles se preparam ali com as perguntas, o coração já vai aquecendo, nós vamos fazer algumas perguntas rápidas para a gente poder conhecer um pouquinho melhor vocês. Então, é um ping-pong, perguntas rápidas. Deixa eu só ver, eu estava de costas, eu não vi. Quem aqui está solteiro? Levanta a mão de novo. Ah, legal. Os casados que estão aqui, casados, e os namorados. Ah, legal, bacana. Bom demais. Fechou. E nós vamos começar com aquela clássica pergunta. O senhor pode responder um pouquinho, a pastora pode responder um pouquinho. E é como vocês se conheceram, pastor? Conta um pouquinho da história de vocês para nós. Pode contar tudo? Vocês querem ouvir dos bastidores? Com detalhes, com pormenores. Cada um vai contar a sua versão. Quer que eu... Vamos lá, então. Bom, é legal para vocês conhecerem um pouquinho e vocês perceberem como que os encontros eles vão sendo gerados. Posso falar de todos os detalhes? Tá. Por favor. Eu cheguei em Blumenau, eu era um adolescente, eu tinha os meus 16 anos, 15 anos. Quando eu cheguei, eu tinha 15 anos. Não foi fácil para mim nos primeiros meses, eu vim de Lages. Nos primeiros meses eu fiquei meio em depressão, não conseguia me enturmar aqui, muita saudade dos amigos lá de Lages e tal, tive uma experiência com Deus, saí da minha bolha, comecei a interagir, comecei a participar das coisas. Um evento, fui com meu pai lá na Jerusalém, onde a Júlia congregava, na verdade antes chamava Jarácuba, aquela congregação, não sei quem se lembra disso, chamava Jarácuba. Ninguém se lembra disso. O pessoal não se lembra, né? Chamava Jarácuba, e eu via a Júlia assim de longe, nossa, que moça bonita e tal, beleza. Eu trabalhava aqui na sede onde hoje ali é o espaço original, já era uma livraria, o dono morava lá em Camboriú, e ele pediu para alguém fazer a gestão, e eu me coloquei à disposição. Vou falar agora, isso aí. Eu fazia, então, a gestão daquela livraria, então, sempre antes e depois dos cultos, eu estava ali atendendo os irmãos vinham comprar a Bíblia, comprar livro e tal, legal. Eram mais livros teológicos, assim, e, de repente, chegava a Júlia com uma amiga dela, parece que a amiga dela, acho que tinha um interesse em mim. E a Júlia ia lá porque... Eu vou me defender depois. Porque acho que a amiga não tinha coragem sozinha, mas a Júlia... E a congregação era uma congregação mais radical. E a Júlia ia lá brigar comigo. Tipo assim, a gente nem se conhecia direito, mas ela descobriu que eu torcia para o Grêmio e que eu assistia jogo de futebol. E ela, aquela sebleiana quadradona, ia lá brigar comigo. Eu não acredito que você, sendo filho do pastor, é edificado na frente de uma televisão, vendo jogo de futebol. E começou assim. As nossas primeiras conversas foi assim. Né? Bom, o tempo passou, mas eu sempre achei ela uma moça bonita e tal. E assim, uma coisa interessante, né, que a gente está na pista, né, nessa fase da vida, a gente está na pista, sim ou não?
Então, tinha umas 2, 3, 4 moças que meio que gostavam de mim, né? Eu era um cara feinho, assim, magricelo, cheio de espinha, não sei se era porque era Isso filho é de verdade, pastor. ó. Não sei se porque era filho do pastor, tinha umas meninas que gostavam de mim, mas eu assim, ó, é interessante, eu era tipo assim, muito determinado naquilo que eu queria. Não saía ficando com as meninas, esse negócio, não, eu era bem sério, né, nessa questão. Enfim, quando chegou em fevereiro de 2001, teve um congresso em Lages, e a gente foi para lá. A gente já estava conversando, os jovens foram para lá, né? A gente já estava conversando, a Júlia estava meio que já vindo mais na sede e tal, a gente começou a se conversar e tal. E eu comecei, assim, a ter uma admiração por ela. Então, quando ela entrava na igreja, meu olhar já era mais para ela, tal, estava observando. E foi lá em Lages que, então, resumidamente, né, eu tive coragem, me declarei para ela, e ali a gente começou um flerte que virou namoro, e as coisas aconteceram. Resumidamente é isso. Vamos para outra versão agora. Não vou contar os outros bastidores. Se defende, pastor. Na outra versão... na outra versão, na verdade, é um pouco assim interessante, porque eu tinha poucas coisas assim que eu listava a respeito de alguém que eu queria casar, mas uma coisa que eu não queria de jeito nenhum era casar com um filho de pastor. E eu cheguei, é bem interessante, a gente depois talvez vai ter pergunta, né? E eu sei que hoje se divulga muito essa ideia de que você precisa estar muito curada, muito pronta para conhecer alguém. Mas quando eu congregava na Jerusalém, eu saí da Jerusalém para a sede porque eu estava passando um período muito difícil na minha vida. E eu estava extremamente machucada, extremamente ferida. E foi nesse período que eu conheci o Lede. E quando nós nos conhecemos, sim, eu percebi que ele estava gostando de mim, porque assim, ó, eu sentava ali naquela ponta, assim, onde os meninos estão, e ele sentava aqui desse lado. Ele passava o culto todo com a cabeça assim, ó. Aí eu dava uma virada, olhava e pensava, caramba, o cara não para de me olhar. Tá ungido esse banco aí, viu? Esse banco ali. Mas Esse viram, banco meninos, ali. é assim, ó. Eu comecei a olhar de uma maneira diferente e ela percebeu. Daí a minha mãe falou assim, ó, aquele menino tá de olho em você. Daí eu falei assim, mas ele é muito feinho, né, mãe? Oh. Ele é muito feinho, ele é filho de pastor, Deus está quero falando não. aqui, meu Deus, Viu? pastora. Falei, quero não. Feiosos, tem esperança para vocês. Ô, Lucas, tem esperança, mano. Viu? Mas, bom, é que, assim, ó, claro, se você puder, né, ter uma aparência legal, maravilhoso. Mas, meu amigo, com o tempo vocês vão descobrir que as mulheres, elas estão procurando outras coisas mais importantes do que a aparência. A aparência é importante, mas olha, um homem que sabe dar segurança ao coração de uma mulher... Anota isso. Anota isso. Faz toda a diferença. Anota isso, a sua beleza não é o mais importante. Ai, gente, daí nós nos conhecemos aqui na sede, nós começamos a conversar aos poucos. Ó, é uma coisa engraçada, é verdade, tá, gente? Uma das minhas melhores amigas gostava do Lede, mas eu não... Sei lá, eu nunca tinha assimilado que ela gostava do Lede. Eu sabia que ela gostava de um menino da sede, mas eu nunca tinha feito essa assimilação, porque não era uma coisa que eu costumava prestar muita atenção. Mas, claro, depois que eu comecei a ter interesse no Lede, que eu entendi que ela gostava do Lede, eu fui me aconselhar com uma senhora de cabelo branco. E o conselho dela é o conselho que eu vou dar hoje para você. Se você e a sua melhor amiga gostam da mesma pessoa e você entende que aquela pessoa é uma pessoa a qual você quer casar, mais vale um bom casamento do que uma amiga. As amigas vão passar na sua vida, mas se você casar bem, se você casar com uma pessoa de Deus, isso vai mudar a sua vida para sempre. Então,
eu tive esse entendimento e eu estava disposta a perder todas as outras coisas. É importante só enfatizar que eu não gostava nada dessa amiga, né? Também, Sabia que essa menina gostava de mim, mas era zero, né? Não tinha nada. Mas se você gostasse e desse bola para mim e eu tivesse interesse, eu ia mesmo assim. Somos atacantes aqui. Não, gente. Mulheres porque, posicionadas também, não, né? assim, porque às vezes hoje as meninas estão muito, eu quero ser encontrada. Deixa eu falar para você que eu fui Ruth, eu pedi o Lady em casamento. Tipo assim, vamos lá? Mas deixe ser encontrada. Anota aí, meninas, anota aí. Porque eu, de vez em quando, aconselho meninas, os meninos não chegam. Cara, você está dando algum sinal? Como assim? Dá um olhar diferente. Sabe aquele a paz do Senhor que fica assim, um pouquinho, um segundinho a mais, segurando a mão? É um sinal. Sabe quando você vai conversar com ele, você fica fazendo assim no cabelo? É um sinal. Então, facilitem as coisas, né? Ou seja, mostra para o varão, olha... Também estou afim. Vamos usar outro sinal, do cabelo está muito óbvio já, meninas. Aí, por fim, nós nos conhecemos aqui na sede, a gente começou a conversar. E sim, essa viagem que a gente fez a Lages, sempre nós dois éramos muito envolvidos em tudo da igreja, né? E essa viagem que a gente fez a Lages, ali a gente pôde se conhecer um pouco mais. Eu tinha muito apoio dos meus pais também para esse relacionamento. E nós voltamos, na verdade, de Lages namorando, né? Isso era dia 10 de fevereiro. Ali mesmo. Me declarei, falei, quero Me declarou cantando, gente. Cantei uma música para ela. Arrasou. Tipo Declaração Michel. do... Tipo Michel. A declaração do meu marido. Ô, gente, assim, eu falo, hoje eu acho meu marido lindo, maravilhoso e tudo mais, gente. Mas realmente eu não achava ele bonito. E era muito engraçado. Porque ele se declarando e cantava, eu pensava assim, é feio, mas o cara quebra tudo. Tem atitude. O cara vai com tudo, gostei desse negócio. E eu tenho, particularmente... Atitude, galera. Particularmente, isso é uma característica muito minha. Eu sei que cada mulher tem uma característica muito específica a respeito de homem, mas uma coisa que eu nunca gostei. Homem devagar, me tira os nervos, eu tenho vontade de dar uns tapas. Vamos lá, criatura, te mexe. E eu também nunca gostei de homem mal-humorado. Bom humor, para mim, conta muito. Então, se tiver bom humor e tiver atitude, e o Lady tinha os dois. Então, isso ali, tipo assim, pegou meu coração. Anotado. Amém. Antes de você fazer sua pergunta, a pergunta que não quer calar. Pastora, virou gremista? Eu não virei, gente. Pode Ô, ser gente, crente. eu vou contar um negócio, vocês Pode vão... ser crente e torcer pro Grêmio. Eu não virei gremista, mas deixa eu falar. No primeiro ano de casado, foi nosso primeiro ano de casado, a gente fez um propósito que a gente não ia ter TV em casa. E, claro, na época que a gente casou, gente, não tinha esse negócio de assistir no computador, no celular, não tinha nada disso. Então, a gente fez esse propósito na intenção de que a gente tivesse muito tempo para interagir, aleluia, né? Então, assim, nós não tínhamos TV e nós tínhamos muitos joguinhos bem inocentes, tá, gente? Joguinhos de tabuleiro. Calma, a gente assim. não tá no lar feliz. Então, assim, para nós jogarmos tal... Acho que você ia falar sobre a questão da radicalidade, da tua radicalidade, não? Gente, eu esqueci por que eu entrei nesse assunto. Enfim. Continua, depois volta. Se eu lembrar, eu volto lá. Tá, lembrei. Obrigada. Aí, então, assim, no primeiro ano nós não tínhamos TV, mas daí depois, quando deu um ano que nós estávamos casados, aí nós compramos uma TV. E eu assistia todos os jogos de futebol com ele, mas eu não virei gremista, gente. Não virei gremista. É porque meu pai era fluminense, então, tipo assim, eu tinha esse negócio. Um pouquinho melhor. Ai, pastor, a gente sabe que quando um jovem e uma jovem estão se conhecendo, eles não partem logo para o passo do namoro, né? Tem que passar por aquele processo, aquele período de se conhecer, de estar ali se admirando, conhecendo os princípios, seus valores, sua identidade. E nesse
período em que vocês começaram a olhar um para o outro, o que mais chamava a atenção de vocês um para o outro? O que mais vocês admiravam um no outro? Assim, que foi aquele checkmate, assim, de que esse é o homem que eu quero casar e essa é a mulher que eu quero casar. Eu vou falar que, tipo assim, é certeiro para mim e é até hoje. O que mais me chamava a atenção no Leide era a maneira como ele tratava as pessoas. Porque ele sempre tratava as pessoas com tanta nobreza, e até hoje isso é assim, e eu olhava aquilo e pensava assim, caramba, se ele trata essas pessoas assim, imagina como eu não vou ser tratada. Eu vou ser tratada assim como uma princesa maravilhosa, tal. Então, eu olhava aquilo e eu achava assim, tipo, muito incrível. Então, para mim, isso foi assim, tipo, o que mais me chamou a atenção. Nossa. Eu acho que assim, ó, teve várias coisas que me chamaram a atenção na Júlia, né? De fato, claro, a beleza dela me atraiu muito. Eu fui me aproximando, eu descobri assim alguém que era determinada, sabia o que queria. A primeira vez que eu fui na casa dela me chamou muita atenção porque, caramba, ela estava fazendo a janta, né? Naquela conversa eu descobri que, cara, ela que limpava a casa, ela que fazia a comida. Falei, olha, que interessante. Pô, ela tinha 14 anos e eu tinha 16 anos. A gente era novo pra caramba. Envolvida em coisas de igreja, decidida a servir ao Senhor e amar o Senhor. Eu falei, cara, quero conhecer melhor essa mesmo. E as coisas foram assim. Então, isso foi me chamando a atenção, tá? O respeito pela família, pela mãe, a honra ao pai, a honra à mãe, tudo isso. Então, foi coisas que, assim, me chamou a atenção. Até, tipo, eu sempre quis casar, tá, gente? Sempre. Tipo, nunca foi uma hipótese para mim não casar. Mas quando eu conheci o Leide, eu estava tão ferida. Na minha época, não é da época de vocês não conhecem, existia uma revista que chamava Geração JC. E eles estavam divulgando um convento de evangélicas que tinha recém-inaugurado, alguma coisa assim, em Curitiba. E daí, nessa época, eu estava querendo ir para esse convento, eu ia ser freira evangélica. Mas, como eu sempre quis casar, tal, eu sempre tinha uma percepção que o lugar mais aconchegante que eu queria que meu marido e minha família gostassem de estar fosse na minha casa. Então, apesar de eu ser de uma família rica, a minha família sempre teve condições financeiras muito boas, eu achava extremamente importante eu saber fazer tudo, porque eu pensava assim, não no caso, né, que se fosse casar com pobre, mas tipo assim, se fosse também casar com rico, ou seja lá o que foi, eu pensei, eu tenho que saber fazer as coisas para poder instruir a pessoa, né? Como que vai fazer. Então, para mim era importante saber cozinhar, saber coordenar, governar uma casa, né? E saber fazer tudo dentro de casa. Então, quando eu fiz, eu acho que foi 12 para 13 anos, que foi a primeira vez que eu me apaixonei, que não foi pelo Leide. Eu pensei, gente, eu vou aprender a fazer tudo. Aí eu comecei a aprender a fazer tudo. Passar roupa, eu pedia para minha mãe me ensinar, porque para mim era importante saber fazer essas coisas. Agora que a pastora falou sobre como isso... foi casar com um pobre? Deus honrou. Tava na Holanda, gente. Agora... Mas já que a pastora já passei meus apertos, já andei muito a pé, muito de bicicleta. Hoje eu vivo uma nova fase. Glória a Deus. Você viu? Comprando a planta. E aí... Mas já que a pastora tocou nesse assunto, que é muito interessante, a gente está numa geração em que as meninas, vou falar para as meninas agora, estão trabalhando, faculdade, às vezes chegam em casa de noite. E às vezes não gostam de cozinhar, não gosta de limpar, e às vezes se acomoda muito com os pais dentro de casa. Né? Não que a mulher ela tem que fazer tudo dentro de casa, porque o homem não faz. O homem também tem que aprender. Mas... A minha regra é que quando Eva chegou no jardim, Adão já estava fazendo tudo sozinho. Então, tipo assim, a gente veio somar. Nossa, eu vou usar essa frase. A gente veio somar. Então, estamos aí para fazer junto, nunca separados. Sim. Mas qual conselho a pastora dá para as meninas em que hoje querem casar, mas que acaba estando nesse lugar mais acomodado, que acaba não gerando frutos dentro de casa, ajudando os pais dentro de casa também?
Primeira coisa que eu acho assim, ó, tipo, talvez você ache que eu vou ser um pouco dura nas minhas palavras, mas eu acho assim, a casa dos nossos pais não é hotel. E tem muitas moças hoje que vivem como se fosse, sabe? Eu, particularmente, na minha casa, os meus filhos têm as tarefas deles, né? Conforme as demandas também, porque o Kenny estuda, trabalha, então tem uma agenda muito mais agitada, inclusive, do que da Eixla. Então, ela acaba tendo algumas demandas um pouco mais, né? Mas, dentro da nossa própria casa, como família, eu sempre tive esse entendimento de que eu preciso cooperar. Então, eu sempre fui uma cooperadora dentro da minha casa, no sentido de auxiliar minha mãe, de poder diminuir a carga dela, de poder fazer algo para ajudar ela. Acho que isso é extremamente importante. Isso também, gente, tem a ver já com a sua colheita, tá? Porque, assim, você vai colher o que você está plantando. Se o meu marido é um folgado, mas você era uma folgada dentro da casa da sua mãe. Sua colheita vem. Então, não faça da casa dos seus pais um hotel também. Se esforce, entende que você é parte daquela família, a louça não se lava sozinha, é bom comer uma comida feita por alguém. E uma coisa também que eu entendo é que, assim, a maioria dos serviços dentro de casa, ninguém gosta de fazer. Tá? Ninguém fica lá falando em língua enquanto está passando roupa. Olha, gente, a não ser que você esteja assistindo uma pregação lá muito maravilhosa enquanto faz isso, mas, assim, não são coisas, no gerais, que você ama fazer. Mas, por exemplo, eu amo limpeza. Eu amo estar com a minha casa impecável. Eu amo poder andar descalço e não grudar um fio de cabelo no meu chão. Então, como eu gosto de limpeza, eu tenho que manter isso limpo. Então, a gente tem que pensar mais no propósito, né? Daquilo pelo qual a gente gosta de desfrutar, do que na coisa que precisa ser feita em si. Então, se eu quero uma casa limpa, eu preciso limpar. Nem tudo a gente gosta de fazer. Odeio estender roupa no varal. Eu queria que a roupa se estendesse sozinha, gente. 2 coisas que eu odeio fazer dentro de casa: lavar a louça e estender roupa. Eu acho que é o que mais se faz, né? E são 2 coisas que eu odeio, mas tem que ser feita. Hoje em dia, graças a Deus, eu brinco, os meus escrabinhos, os meus 2 filhinhos, já cresceram. Então, eu brinco que, tipo assim, a louça agora é com eles, mas já foi sempre só nós 2. Então, né? Mas você precisa amar o seu lar. E se você ama o seu lar, você se doa pelo seu lar. A grande verdade é essa. Então, aprenda a fazer as coisas, é importante isso. Mesmo que, mas eu odeio cozinhar. Mas, por favor, nem que seja só um macarrão, ou só se esforce para isso. E assim, né, falando do outro lado agora, claro, o mundo mudou, as mulheres estão no mercado de trabalho, a vida é muito mais acelerada, né? Porém, pelo menos do meu lado, né, falando agora da minha perspectiva, eu sempre me senti muito amado quando eu via a dedicação com a minha esposa, inclusive cuidava do nosso lar e preparava, por exemplo, um almoço, um jantar. Tá? A maioria dos homens que eu conheço, a maioria dos jovens que eu conheço também hoje, eles também entendem que isso tem um valor, é uma expressão de amor. Na verdade, todo mundo, eu acho que quando você chega na casa de alguém, você percebe, poxa, essa mesa foi feita com carinho, a pessoa está 3 horas cozinhando, cara, para me servir algo. Isso tem um peso de expressão de amor. Eu, pelo menos, me senti muito. Eu sempre acrescento nas linguagens do amor, uma das minhas linguagens de amor é comida. Vocês podem perceber isso, né? Claro. Mas assim, é um diferencial. E eu cresci nesse ambiente, eu vi assim, a minha mãe sempre muito dedicada dentro de casa, a minha sogra muito dedicada também dentro de casa, a Júlia. Então, assim, para mim, como homem, isso teve um fator muito determinante também. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também, porque agora, claro, a gente fala de cuidar de um lar, a gente entra no fato de você pensar num casamento, né? E na divisão das funções e tal. E uma coisa que eu tive que aprender quando eu casei foi ser ajudada. Eu tinha muita dificuldade. Primeiro porque eu achava que a pessoa tinha que adivinhar o que eu queria. Porque na minha cabeça era tipo assim, tá ali para fazer, tá lógico, é só ser feito, né? Mas, então, eu tive que muito aprender isso, a entender que eu precisava falar, às vezes, que precisava ser feito, tal, que tinha algo para ser realizado. E eu acho que depois, tipo assim,
A gente que é mulher percebe mais naturalmente, porque a gente está naquela governância do lar, né? E o homem, às vezes, precisa ser instruído. E eu acho que, com o passar dos anos, isso vai mudando, né? Existe, por exemplo, algumas funções que são próprias do Lede. Eu odeio lavar louça, então, se a Istla não tiver, o Lede já pega a esponja e já começa. Eu odeio ir no mercado, eu só gosto de ir no mercado no exterior. Aqui no Brasil, não. Não gosto de ir no mercado. No exterior eu gosto de ficar vendo coisas diferentes e tal, mas ir no mercado não é uma coisa que eu gosto. Então, tipo, normalmente quem faz isso lá em casa é o Lede também, né? Então, essas coisinhas assim que vai equilibrando a rotina sempre. É a questão de ser proativo, né? Não esperar que o pai, que a mãe, que o amigo, que o fulano peça, mas que você faça mais do que o necessário, né? Isso se aplica para tudo na vida, né? Algo que faz com que o relacionamento dê certo é você entrar no relacionamento para servir. Anota isso aí, tá? É extremamente importante você entrar no relacionamento para servir. Por isso que quando as pessoas perguntam, eu não sei o que eu devo observar na pessoa que eu vou casar, eu não sei como que faz o relacionamento dar certo. Primeira coisa, eu sempre digo, é ser parecido com Cristo, busque a Cristo. E o exemplo de Cristo é um coração de servo. Então, eu não estou entrando nesse relacionamento para sugar, eu estou entrando para servir. Com essa mentalidade, inclusive nas rotinas de casa, a sua mentalidade é outra, entendeu? Não é peso para mim lavar a louça. Eu sei que a minha esposa não gosta, eu literalmente faço isso com amor. Principalmente depois que eu descobri que é afrodisíaco. Até é importante a gente falar, eu digo sempre isso quando eu estou dando aula para as meninas no ELA, né? Porque... principalmente nós mulheres, tá, gente? Principalmente nós mulheres. Eu acho que toda essa dinâmica, que querendo ou não, nós não estamos limpas do feminismo. Há um movimento muito grande, durante anos, sendo feito na nossa mente. Há uma contaminação na nossa mente em relação a isso. E nós, como mulheres, criamos muito uma mentalidade de que, tipo assim, é normal eu servir os meus filhos, mas não o meu marido. E o que acontece muito com nós mulheres? Nós queremos educar nossos maridos e servir os nossos filhos. A gente inverte isso, sendo que filhos são para ser educados e maridos ser servidos. Aí, olha só, para vocês verem como a gente às vezes inverte algumas coisas. Se o filho está no sofá assistindo o desenho e ele pedir um copinho de água, a gente vai toda feliz entregar. Se o marido estiver no sofá assistindo, sei lá o que ele estiver assistindo, e ele pedir um copo d'água, a gente vai pensar, que folgado, levanta e vai buscar. Então, nós estamos tão acostumados com essa mentalidade de, tipo, eu sirvo o meu filho e educo o meu marido, que às vezes a gente inverte isso. E é para nós servirmos os nossos maridos. E os nossos maridos, em consequência, nos servirem também. Perfeito. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui, antes de nós abrirmos para eles. Ainda sobre vocês. Nós temos alguns jovens solteiros, outros que já estão namorando, e a pergunta é, em algum momento vocês pensaram que não daria certo o relacionamento de vocês? Teve algum desafio que vocês enfrentaram nesse nível? Assim, sempre tem desafios, todo relacionamento tem desafio. Mas como eu falei, mesmo sendo um adolescente, com 16 anos, eu tinha algumas convicções. Eu entrei nesse casamento, nesse namoro, nesse relacionamento, querendo que dê certo, e desde o início eu entendia que o namoro era uma preparação para o casamento. Não que eu fosse casar com a pessoa que eu estivesse namorando, mas a intenção lá na frente era o casamento. E assim, se assustem com o que eu vou dizer. Eu tinha 16 anos, mas eu tinha tanta convicção no que eu queria, que a gente começou a namorar, eu trabalhava aqui, o meu salário era pouquíssimo. Eu acho que eu ganhava R$150 ou R$200. Eu me lembro que eu pegava o meu dinheiro, eu dava o dízimo, eu separava uma oferta de missão, separava um pouquinho para me passar o mês, e eu colocava na mão dela. E eu falava para ela, começa a montar o enxoval, porque eu vou casar contigo. Eu tinha 16 anos. E dava mais da metade do meu salário na mão dela para ela fazer o enxoval. Falar, não tenho muito. E eu não saía comprando roupa, gente. Eu comprava enxoval. Não tenho muito, mas eu quero que você compre os pratos que você quer. Eu quero que você compre os panos de prato que você quer. Eu quero que você compre as coisas da casa que você sonhou. Ou seja,
cara, é uma certeza, assim, de que eu sei o que eu quero. Ah, poxa, mas ela poderia, então, dizer não. Ela poderia, sim. Todo relacionamento é um risco. E talvez aí, eu acho que muitos adolescentes e jovens, né, os adolescentes começam a desenvolver esse medo, né, e entra na juventude e não conseguem entrar num relacionamento, porque sempre tem aquela desconfiança, não se entrega com aquela desconfiança, e se está errado. Gente, tudo na vida é risco. Você vai construir uma amizade, você tem o risco de ser traído. Um relacionamento, você tem o risco de ser traído, de se abandonar. A vida é assim. E lidar com pessoas é exatamente isso. Mas tem um outro porém. Pode dar certo. E a gente começa descobrindo que essas decisões é que vai fazendo com que as coisas dê certo. É as tuas convicções, é os princípios que você segue, é a tua interação com o Senhor que vai guiando os teus passos. Então, são riscos que se correm, mas a gente tinha certeza. Passamos por vários perrengues, tivemos nossos desentendimentos, tivemos sim, as nossas briguinhas, as nossas incompreensões, os nossos ciúminhos bobos, e fomos amadurecendo e superando. Mas baseado no quê? Naquilo que a gente sabia que era possível superar, né? Olha para as dificuldades, com oportunidade de crescimento, acho que eu errei, me perdoa, assim vai corrigindo as coisas, e a gente foi construindo um namoro abençoado e entramos num casamento abençoado. Eu acho até que é bem importante falar, né, porque a gente vai falando assim do que ia acontecendo, mas é um bastidor, tá, gente, de muita oração. Nós sempre fomos um casal de namorado que nós orávamos muito, mas muito mesmo, assim, de o Leite chegar na minha casa e nós fazemos um período de leitura bíblica e de orar por causa dos propósitos que nós tínhamos, orar para vencer as tentações, orar por causa dos relacionamentos. Então, nós sempre oramos muito mesmo, e eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nós, hoje em dia, nós como cristãos, nós normalizamos muito algumas coisas. E a gente precisa entender que um namoro cristão de duas pessoas que servem ao Senhor, elas existem as batalhas que nós criamos sozinhos, mas existem as batalhas espirituais. E nós não podemos subestimar isso, sabe? Então, realmente, casais de namorado, casais de noivo, casais casados, precisam orar, precisam estar em constante oração. Até porque, escute o que eu vou dizer para você. O relacionamento e o casamento foi algo que Deus planejou. Eu sei que nós vemos uma cultura que tenta banalizar o casamento. Quando nós casamos, né, na verdade, quando eu falei para os meus amigos de faculdade que eu estava pensando em casar, quando eu fazia ciência da computação, estava no segundo semestre, cara, era motivo de riso, piada, as velhas piadas, vai se enforcar, porque casamento tem duas alegrias, uma na entrada, outra na saída, coisas assim, porque o casamento hoje é banalizado. Mas deixa eu lembrar você de algo que você sabe. Deus criou isso, Deus planejou o casamento, é algo maravilhoso, e a plenitude da vida de uma pessoa passa também pelo casamento. No casamento você vai amadurecer, você vai crescer, você vai desenvolver potenciais que sozinho você não vai conseguir desenvolver. Eu vou repetir isso. Você casado, você vai poder vivenciar e desenvolver coisas extraordinárias que sozinho você não vai querer conseguir. Às vezes pessoas pensam, eu tenho, o meu nível de potencial é 10 e a Júlia, por exemplo, é 10. Então, se a gente casar, a gente vai produzir 20. Não é assim que funciona. Pelo contrário, isso multiplica. Isso vai para a casa das centenas e às vezes até milhares, tá? Porque o casamento faz isso, é algo maravilhoso que Deus criou para te amadurecer e te fazer mais parecido com Ele. Então, sendo assim, há uma batalha espiritual também para que você veja o relacionamento e o casamento de uma maneira totalmente distorcida. E o casamento começa a ser construído no namoro. Vou repetir isso também. O casamento começa a ser construído no namoro. Se você não ora no namoro, você não vai orar no casamento. Se você não cuida da sua sexualidade no namoro, você não vai cuidar da sua sexualidade no casamento. Se você está avacalhando com os princípios, os valores que você deseja estabelecer para um relacionamento no namoro, isso também vai ser levado para o casamento. Então,
tem que levar o namoro muito a sério, porque é a preparação para o casamento e os princípios que você vai seguir começam a ser estabelecidos ali. O adversário sabe disso e vai querer inverter tudo isso. Tudo isso. É por isso que, né, a gente percebe quantos casais de namorado, em vez de fato conhecerem, através do diálogo, o que querem, quais são os princípios, os sonhos, aonde quer chegar, quantos filhos quer ter, como que vão pagar as contas, qual é o trabalho que você deseja alcançar, e assim por diante. Não, eles só estão preocupados, às vezes, com a questão do sexo, né? E o sexo que é reservado para o casamento, eles querem praticar, e as outras coisas eles não querem dialogar. E aí começa já tudo invertido, tudo fora do ranking de prioridades corretas, e isso vai, claro, trazendo comprometimento para um relacionamento que poderia ser uma bênção. Até o Leite está falando aqui, eu estou lembrando, há uns anos atrás, eu lembro que eu tive uma conversa com a minha irmã, nós estávamos conversando tal, a respeito de algumas batalhas do casamento tal, né? E ela falando assim para mim, mas a minha amiga nem é crente, parece que é tão mais fácil para ela. E daí, eu, conversando com ela, eu disse assim, a grande questão é que nós estamos condenados pela graça e pelo amor que nos alcançou. E quando eu digo condenado, não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, porque é no sentido de que, assim, nós somos encontrados por um Deus grandioso, que nos amou de maneira grandiosa e que não quer que a gente viva uma vida de qualquer jeito. É um propósito muito poderoso para o nosso namoro, para o nosso casamento. O seu namoro já precisa ser frutífero. Não acha que você está namorando agora e, tipo assim, vocês estão aí parados, fazendo nada da vida, doando nada do que vocês são, e quando vocês casar, de repente, vão ser os servos na igreja. Não vai, gente. Não vai. Se você serve agora, já namorando, se você já se propõe a estar dispostos a servir, isso é uma continuidade depois. Mas se você já não faz, isso não vai acontecer depois, se vocês não se posicionarem. E a grande verdade é o quê? Para nós que somos crentes, tudo é uma batalha espiritual, né? Nós precisamos enxergar que o nosso namoro certamente vai ser mais complexo do que um namoro não cristão, talvez, assim como também o nosso casamento, em muitas coisas, por causa dessas batalhas espirituais que existem. Né? Então, quando eu digo assim, nós estamos condenados a essa graça, a esse amor que nos alcançou, é que nós não podemos aceitar ter um casamento de qualquer jeito, um namoro de qualquer jeito. Nós realmente temos que lutar para viver as grandezas de Deus nos nossos relacionamentos. Talvez eu vou resumir isso numa frase para você entender. O principal propósito de um relacionamento é o crescimento espiritual. O principal propósito de um relacionamento é o crescimento espiritual. Eu pensei que era para mim poder viver a minha sexualidade do jeito correto, que agrada. Não, isso aí vem junto. Mas o principal propósito de um relacionamento é o teu crescimento espiritual. Porque Deus também se revela a nós através de pessoas. E você vai escolher uma pessoa para se relacionar todos os dias. Ou seja, essa pessoa precisa ser o principal instrumento de Deus na sua lapidação e crescimento espiritual. Inclusive, muitas vezes já fala assim, eu não tenho certeza se ele é de Deus ou não. Responde uma pergunta no seu coração, com muita verdade. O quanto você se aproximou de Deus depois que você está se relacionando com essa pessoa? Se a sua resposta for, nunca estive tão perto de Deus como agora, então essa pessoa é a pessoa que é para você. Agora, se desde que você começou esse namoro, esse noivado, você está cada vez mais distante de Deus, das outras pessoas, então essa pessoa não é para você. Amém. Eu tenho uma pergunta aqui, mas antes eu gostaria de abrir e perguntar se tem algum jovem nosso, se tem algum moço, alguma moça que queira fazer alguma pergunta para os nossos pastores. Essa é a chance, essa é a oportunidade, estamos aqui para conhecer mais deles. Temos uma pergunta lá, Alda? Levanta a mão, quem tem as perguntas. Boa noite, Leitiel, tudo bem? Beleza. Me chamo Ian. A minha pergunta seria, eu devo procurar ter, não bens, mas sim condição de manter um relacionamento, ter um trabalho assim que
eu consiga me manter a minha esposa, sem que ela trabalhe, e eu consiga nos manter uma família já, com um pensamento de ir para frente, casar, essas coisas, ter patrimônio, ou eu já devo construir alguma coisa com essa pessoa junto? Legal, muito boa a sua pergunta. Assim, ó, eu vou ser bem sincero com vocês, há uns 15 anos atrás nós trabalhávamos com adolescente, 20 anos atrás a gente trabalhava com adolescente, e atendi aqui na sede também, e muitas vezes eu briguei com alguns pais de adolescentes e pai de jovens, porque eu falava assim, olha, eu vejo algo tão importante nos jovens, talvez se puderem casarem cedo, porque o discurso de alguns pais, de jovens e adolescentes na época era, não, eu quero que meu filho primeiro estude, faça uma faculdade, tenha um bom emprego, construa uma casa, tenha carro, tenha um bom salário para poder manter a família, depois ele pensa em casamento. Eu falei, no nosso Brasil, com quantos anos isso vai acontecer? Talvez com uns 30, 35, ele vai se guardar sexualmente até lá? Porque o pai estava mais preocupado num sucesso financeiro do que num sucesso espiritual para com o filho, então eu entrava em choque muitas vezes com os pais que tinham essa mentalidade, tá? Eu não estou dizendo que alguém não vai conseguir segurar a onda sexual até os 35, é raro, mas pode ser, tomara que sim, né? Se a pessoa querer casar depois dos 35 e assim por diante, né? E eu sei que o mundo hoje está mudando, mas assim, ó, a minha experiência de gabinete pastoral, eu vou dar a minha experiência para você agora. Eu tenho aconselhado muito mais gente com problema no casamento que casaram tarde com essa mentalidade, entendeu? Eu construí a minha vida, não sei se eu vou agora dividir o que eu consegui com a outra pessoa e tal. É muito mais fácil construir junto. A Júlia, quando casou comigo, a Júlia veio de família jamais abastada, o pai dela sempre foi empresário, bem resolvido, a Júlia sempre teve do bom e do melhor. Quando ela casou comigo, ela sabia que ela estava casando com alguém pobre, porque eu era pobre naquela época, né? Trabalhador, trabalhava desde os 14 anos, isso é um fator importante, tá? Porque às vezes o camarada, ele vive uma vida de pobreza, porque o cara não se esforça, é um preguiçoso, e isso aí é algo que eu condeno. Se você não trabalha, nem comece a namorar, tá? Então, assim, mas se percebe, não, é um cara trabalhador, é um bom sinal. Construa a vida junto, é muito mais fácil, tá? Como eu falei, um vai ajudando o outro, vão somando junto. Eu acho que hoje está muito difícil, por exemplo, um homem conseguir só ele trabalhar para a esposa ficar em casa. Eu acho que, principalmente no começo, acho que os dois geralmente devem trabalhar junto, construir família, e daí depois, quando vir os filhos, daí é acordos, né? Não, vamos dar os passos do tamanho da perna. Se a gente precisar reduzir o nosso padrão de vida para poder dar uma atenção maior aos filhos, é uma decisão que os dois têm que tomar junto, mas assim, construam a vida junto. Tá? Não quero entrar no casamento, eu quero já ter a minha casa, quero ter meu carro. Se conseguiu, melhor ainda. Se você ainda é jovem e já tem toda uma estrutura financeira, excelente. Agora, não deixe de casar, né, por não ter ainda. Construa a vida junto. Mas a gente vai pagar um aluguelzinho ali, ok, mas que seja num quartinho com banheiro privado. Já não sendo na casa do papai e da mamãe, já é um grande avanço, tá? Porque assim, isso pode dar outros problemas também. Pode ser simples, e eu sempre digo assim, e presta atenção para os meninos pobres aí, né? Cara, eu era pobre, mas sabe que tem uma grande vantagem nisso? Na hora, principalmente, tem uma grande vantagem em você casar pobre. Essa mulher não está casando por interesse. Você tem uma certeza, né? Ela me ama de verdade, não está casando por interesse. Mas assim, os dois são trabalhadores, cara, vai se construindo a vida junto. E deixa eu falar uma coisa para você, presta atenção no que eu vou te falar agora. Eu não sei explicar teologicamente o que eu vou dizer, não sei explicar teologicamente, mas existe uma bênção financeira que Deus dá para quem tem um posicionamento de viver o propósito do casamento. Os céus se abrem. E eu posso testemunhar vários casos aqui que eu já atendi. Tipo assim,
do cara, não, nós vamos casar, tal, vai ser apertado. De repente, cara, nos primeiros meses de casamento, aquele cara que buscava uma promoção na empresa, nunca aconteceu, de repente acontece. De repente destrava um negócio. De repente Deus dá uma ideia, aquele cara começa a empreender e começa a ganhar dinheiro. Assim, ó, existe uma bênção financeira que só vai ser destravada na sua vida quando você se posicionar para casar em Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Ô, gente, inclusive, nós como igreja, eu acho que a gente saiu de um extremo, né, que há anos atrás, tipo, casar era a única coisa importante do foco da vida do jovem. E, de repente, a gente saiu para um outro extremo, parece. Tipo assim, eu faço qualquer outra coisa e a hora que eu tiver a oportunidade de casar, eu acho que não é a única, mas ela é uma das mais importantes. E nós temos que tratar isso com essa importância. Eu acho que é tão importante a gente entender sobre o casamento nesse sentido assim, que, por exemplo, muitos pais pagam a faculdade dos filhos, né? Alguns precisam trabalhar para pagar essa faculdade, poder estudar, mas hoje é muito comum que os pais paguem a faculdade do filho. Por que você não pode casar e seu pai continuar te ajudando a pagar a sua faculdade? Essa foi uma realidade nossa. Nós não tínhamos condições de pagar a faculdade que o Leide na época fazia, e os pais ajudavam para que a gente pudesse fazer isso e pudesse estar casado, né? Então, nós cuidávamos do orçamento da casa, das outras coisas, mas pagavam o estudo. Eu considero tão importante um bom casamento para os meus filhos e que eles não precisam ter tudo antes deles casarem, que se eles precisarem de ajuda nesse sentido, eu não vejo por que não ajudar. Porque se tivesse dentro da minha casa, eu não pagaria o estudo para eles. Por que eu não posso auxiliar nessa faculdade para que meu filho esteja ali cuidando da esposa dele, do lar dele, enquanto eles estão construindo a vida deles? Claro que alguns jovens, né, como a gente falou, já podem ter tudo quando se encontram para casar, mas eu acho que é algo muito precioso, tipo assim, hoje a gente poder olhar para a nossa história e literalmente, gente, quando eu casei com o Leide, eu nunca nem tinha andado de ônibus na minha vida. Era uma coisa, tipo assim, gente, eu não andava a pé, eu não sabia o que era fazer um calo no pé. Eu acho que a pastora tem uma história carregando sacola do mercado, né? Acho que o mercado mais perto da nossa casa era 1 hora a pé. 1 hora a pé para ir e 1 hora a pé para voltar, gente. E assim, ó, nós não tínhamos carro, nós não tínhamos bicicleta ainda. Depois nós adquirimos uma bicicleta que nós fazia tudo com aquela bicicleta, mas nós não tínhamos ainda. Então era 1 hora a pé para ir no mercado, trazendo aquelas sacolas na mão. A mão chegava toda estourada. Eu passava o caminho todo orando para passar um crente, ele parar o carro e nós entrar dentro. Às vezes acontecia, aleluia, mas nem sempre. Sabe? Então, assim, coisas... Hoje a gente olha, assim, ó, de ir no mercado e não poder comprar tudo o que queria. Gente, quando o Leide falava para mim, tipo assim, na minha família leite condensado era presente. Gente, na minha casa, leite condensado a gente saía distribuindo. A brincadeira que nós tínhamos no final de semana não é uma coisa de vocês. Hoje é tipo Sodexo, sei lá, aqueles negócios de vale alimentação. Na minha casa, no final de semana, a gente ia brincar na lojas americanas, que na época era top, hoje não é, do que a gente ia gastar o vale-refeição que meu pai ganhava. O que a gente vai comprar esse final de semana para nós e para os nossos amigos? Eu saí de uma realidade para entrar num extremo, assim. Eu fazia, às vezes o Leite falava, veste um calçado confortável. Gente, meu pé que nunca tinha caminhado, arrebentava até com a havaiana. Eu perdia a sola do pé, porque eu não era acostumada a caminhar. Então, assim, hoje eu olho para trás e vejo que tudo isso construiu não só quem eu sou hoje, mas quem nós somos juntos, sabe? Hoje, assim, poder ir no mercado e comprar o que eu quero no mercado, ou poder, como eu estava falando aqui, que eu gosto no mercado no exterior, e poder trazer, o Leide estava rindo, né? A Julie foi na Holanda, trouxe um monte de biscoito para as amigas dela. Poder ir num lugar hoje, poder comprar alguma coisa para as minhas amigas, foram coisas que nós construímos juntos. Então, de 20 e poucos anos atrás, quando nós nos casamos hoje, a gente tem muita coisa que a gente construiu hoje. Eu não consigo olhar para a minha história de vida e não vincular ao que ela é o Leide. Porque
tudo que nós temos hoje, nós construímos junto. E isso, para mim, torna as coisas muito mais especiais. E, de fato, você consegue aproveitar a vida, né? Olhando para trás e ver o quanto as superações que a gente fez faz com que a gente valorize os momentos hoje, né? Claro, hoje, assim, a gente escreve, a gente vende livro, hoje eu tenho, junto com o Alexandre, a empresa da Kalel, a gente, né, eu consigo hoje, né, pegar essa mulher que fazia calo no pé, que andava 1 hora até o mercado comigo, a gente só foi ter carro no nosso 5º ano de casado, ou seja, durante 4 anos, era ônibus, bicicleta ou a pé, eu tive a oportunidade de levar ela para realizações, como levar ela para conhecer Disney e tal. Por quê? A gente foi construindo coisas juntos e Deus foi abrindo as portas para a gente. Mas tem um histórico. Então, assim, voltando a falar sobre o assunto da pergunta, a gente paga alguns preços no começo, o começo é mais difícil, mas assim, se você age com integreza de coração, com determinação, em unidade, as coisas vão acontecendo e você vai ter prazer em depois desfrutar das bênçãos que Deus vai te dar. E falando ainda do assunto, fazendo uma comparação com as histórias dos pais de vocês, com as histórias dos avós de vocês, eu não sei se você já parou para ouvir, faça isso se você ainda tem avô vivo, e se você tem a oportunidade de falar com os teus pais, ouça um pouco da história deles, como que foi o casamento deles. Vocês vão ver que vocês hoje vivem talvez uma das gerações com mais facilidades de ganhar dinheiro na história da humanidade. Nunca houve na história da humanidade um tempo onde os jovens pudessem ganhar tanto dinheiro como hoje. Eu conheço jovens aqui da The Blue, que eles ganham o dobro do salário de um pai que tem 30 anos de mercado de trabalho. Então, olha só que loucura hoje. A rapaziada que mexe com internet, que faz app, que conhece a linguagem de programação. Cara, vocês têm a faca e o queijo na mão, como a gente diz. As oportunidades estão aí. Então, assim, não tem desculpa para não fazer acontecer. Tá? Por isso, como foi dito aqui, olha no olho dessa moça, peça ela em namoro, determine-se em construir uma vida juntos, porque vale a pena e é lindo que Deus vai construindo também em nós e através de nós. Excelente. Pastores, nós temos muitas perguntas aqui que vocês estão através do QR Code. E então vamos fazer as perguntas aos poucos, né? E a gente vai já passando para as próximas. Mas essa a gente ouve a atenção e era basicamente pastor. Minha mãe é ela, coração, cabelo preto, roupa branca. Tem alguém de roupa branca. Olha aí. Usa óculos. Deus já colocou no coração e falou: filho, é ela, tente. O que eu faço? Eu não sei como. Meu filho, peraí, ele descreveu ela e ele não sabe nem o nome, é isso? Meu filho, escuta o que você precisa fazer, presta atenção. Quem está com essa roupa, levanta. Joana, fica de pé. Meu Quem filho, está nessa descrição, levanta, que a gente quer dar uma olhada aí, que a gente vai ajudar Ei. esse servo de Deus agora. você que fez essa pergunta, aproveita hoje no final aqui, prazer, eu sou fulano de tal, qual é o seu nome? Começa buscando o nome. Gente, eu não sei aonde que foi que a gente perdeu o básico de uma aproximação e ver se de fato aquela pessoa tem algum tipo de conexão comigo. É simples. Cara, se apresenta, toma atitude. Eu não estou dizendo que você vai já chegar no primeiro dia se declarar para essa pessoa, mas tenha um posicionamento de atitude. Prazer, eu sou fulano, qual o seu nome? Vamos tomar um café junto? O pastor. Vamos, sim, gente, Tem é chocolate assim, quente depois. é assim. Deixa eu compartilhar uma coisa aqui. Engraçado. Ali embaixo a gente estava cortando uns papel, aí a gente estava conversando com umas meninas, né? Aí eu fiz umas perguntas e tal, não vou expor o nome da pessoa. Mas aí ela falou assim, aconteceu comigo que teve um menino que chegou aleatoriamente para mim e perguntou para mim, você quer orar comigo?
Aí ele tá falando, estou orando por você já faz uns meses, e não sei o que lá. Só que a menina não tinha nenhuma atração por ele e deu aquela enrolada, né? Vou pensar, deixa eu pensar. E aí, como é que fica nesse caso? Ó, a gente vai fazer aquela conversa segunda ou não? Não deu quórum? Tá marcado. Tá marcado. Tá marcado. Segunda-feira, 8 horas, aqui na igreja, homens, conversa com o pastor Lidiel. Pode ser? Então, segunda a gente vai ter uma conversa mais direta sobre esse assunto só para homens. Só para homens. Mas assim, ó, eu entendo o homem, poxa, pastor, eu não queria levar um toco. Ainda fala toco? Né, levar um corte? Na minha época, se levar um toco era tipo assim, o cara chegou e levou um corte, né? Na minha época era levar um toco. Eu não quero levar um toco. Cara, ok, ninguém quer levar um toco. Mas você começa a jogar um verde para ver se tem alguma coisa. Então, é isso, é um olhar, é um toque diferente, é uma conversa, é uma risadinha, você conta uma piadinha, vê como que ela reage, isso vai dando alguns indícios, cabeção. Uma coisa também, gente, que é assim, ó, trate essa pessoa diferente dos outros. Hoje eu acho que assim, ó, as mulheres e os homens têm uma amizade assim, tipo, tudo muito se relaciona com uma intimidade, sabe? Essa pessoa, você tem que tratar ela um pouco diferente, para ela entender que com os outros é assim, mas para você, para esta pessoa, você é diferente. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deus falou com alguns aqui. Passando do limite do namoro, como voltar ou como preservar a intimidade? Cara, isso é uma coisa que uma hora ou outra vocês vão ter que lutar, tá? Porque vai ter uma atração sexual. Vocês são seres sexuados. Seria muito estranho você estar 1 ano namorando, 2 anos namorando, e você não ter vontade de dar uns pegão a mais. Porém, você já entendeu. Temos um problema daí. Sexo é para dentro do casamento. Então, vocês, por amor um ao outro, colocam limites. Paulo, escrevendo aos Coríntios, se eu não estou enganado, no capítulo 7, ele vai dizer, cara, se você não consegue se controlar, então casa. Então casa. É isso, ele está falando da questão sexual, porque a gente é gente. E Paulo sabia, né, dos nossos desejos sexuais. Então, assim, ó, o namoro automaticamente vai gerando uma intimidade maior, uma aproximação maior. Se vocês não colocarem regras claras, vai dar problema. Então, assim, ó, por exemplo, a gente tinha regras, né? A gente namorava ou na casa dela ou na minha casa, quando sempre tem alguém. E a gente ficava geralmente na sala, o meu sogro de vez em quando passava lá, né? Na época ele tinha um bigodão, de vez em quando a gente via, né, aquele bigodão dando uma espiadinha. Tá certo, é isso. Os pais ajudando. A gente não se colocava em situação de vulnerabilidade. Pô, eu não vou botar a Júlia num carro e vou passear com ela sozinho de carro. Cara, vai dar problema. Não, a gente vai procurar um beco bem escuro para conversar. Para, né? Para. Você está pedindo daí, você né? Você está pedindo. Então, assim, ó, coloque bem claro. Eu me lembro. Gente, assim, ó, tem que conversar. Porque os dois estão afim, então vocês têm que ser sinceros, ó, nós não podemos, não fica ali, se passou e depois, não, tem que conversar, tá? Então abrem a boca, conversa e afasta, evitem situações de risco. Eu me lembro, né, que naquela época a gente teve nossas conversas, né? Olha, né, tá esquentando demais o negócio aí, então a gente precisa tomar alguns posicionamentos mais radicais. E esse diálogo, né, foi o que nos fez mantermos puro até o casamento. E eu vou dizer bem claro para vocês, gente, foi uma guerra muito doida, né? Porque, cara, eu era muito apaixonado nessa mulher, como sou ainda hoje, mas naquela época a gente não podia ter envolvimento sexual, era uma luta constante. Mas então vamos colocar as regras e deixar isso bem claro. Tem que ser assim, tá? Estabeleça os limites. É que a gente saiu de um extremo para o outro, né? Que antigamente não podia nem pegar na mão um do outro, né? Que tudo era pecado. Também a questão de que só podia namorar
no sofá da sala da casa do pai e da Sim. mãe, e a gente está no extremo hoje que pode sair para qualquer lugar de carro, né? Esses dias teve uma pessoa que perguntou, tá, mas a gente anda de moto. Não dá para fazer nada na moto, porque hoje quem quer faz em qualquer lugar, de dia, de noite, passa dos limites em qualquer lugar. Eu falei para ela, mas a moto te leva para os lugares, entendeu? Então tem que ser prudente em todos os Prudência. extremos, em todos os limites. E assim, ó, é a prevenção, tá? A prevenção. Porque se você, meu amigo, vai... Não, quando estiver pegando fogo, daí então eu vou parar. Ah, vai ser muito mais difícil. Então, trabalhe com a prevenção, que é muito mais fácil. Não vou me colocar vulnerável a essa situação. E deixa eu falar uma coisa para vocês, né? Isso é mais um motivo para vocês também estarem se posicionando para um casamento abençoado. Porque hoje eu sei que, e você vai encontrar um monte, até youtuber que te diz cristão que diz, não, porque o importante é o amor. Se você ama a sua namorada, você ama o seu namorado, pode se entregar sexualmente. Cara, e tem tanta gente destruindo já o casamento no namoro. Porque assim, ó, a santidade que você mantém no namoro, ela está colocando alicerces muito sólidos de garantia para o seu casamento. De que aquela pessoa, ela tem domínio próprio, de que aquela pessoa, ela sabe respeitar os limites, de que aquela pessoa, ela não vai se entregar para as suas paixões, e isso é também prova de amor e expressão de amor. Um cara que conseguiu segurar a onda contigo no namoro, ele mostrou que ele tem domínio próprio. Quando ele for assediado no trabalho, você tem uma garantia, ele sabe se controlar, ele não é dominado pelo seu impulso sexual. Tá? Então, tudo isso, como eu falei, está falando também já do futuro, são sementes do futuro que você está lançando. Então, e voltando à pergunta ali, pastor, a gente ultrapassou o limite. Então, meu amigo, caiu, a palavra de Deus diz, lembra de onde você caiu, se arrependa, volta lá atrás, estabeleça um limite novo, faça um compromisso com Deus, se está namorando, refaça esse compromisso com essa pessoa, mantenha-se em santidade, para que vocês possam viver os projetos de Deus no namoro, no casamento de vocês. E é isso aí, o pastor Mateus está dizendo, a importância de você procurar ajuda, procura alguém com mais experiência para te dar umas orientação também. Excelente. Tem mais alguma pergunta ao vivo? Vamos abrir mais uma oportunidade aqui ao vivo, e a gente já vai também caminhar para o fim. Temos mais alguém com uma pergunta ao vivo? Levanta a mãozinha aí. Enquanto você pensa, vou fazer mais uma pergunta. Você tem mais uma pergunta? Então, eu tenho uma pergunta que eu gostaria que vocês, para a gente finalizar esse momento, né, por conta do horário também. Uma sua, uma minha. Ah, tá E bom. a gente- Eu deixo você falar depois. Eu tenho uma muito legal aqui. Ah, eu também tenho. Vou perguntar primeiro. Qual conselho que vocês gostariam de ter recebido quando vocês estavam se conhecendo, quando vocês estavam namorando, que vocês não receberam, mas que ao longo da trajetória de vocês, quantos anos de casado vocês têm hoje? Vamos fazer 23 anos de casado em janeiro. Que ao longo desses 23 anos, com muita propriedade, muita autoridade hoje, vocês podem liberar esse conselho para o jovem solteiro, para o jovem que está namorando e para aqueles que estão casados também. Eu não sei se não recebi, porque eu acho que quando você está namorando, noivo ou grávida, é a época que as pessoas mais querem te dar conselho, né? As pessoas te dão conselho de graça, você nem pediu, elas estão te dando ali. E também os conselhos que a gente não recebeu, a gente foi atrás. Eu me lembro que na A época de gente lia namoro, muito, noivado, a gente leu muito livro. Muito, muito. Corri muito atrás, assim. Isso mostra o desejo de acertar. Eu queria muito acertar. Então, eu me lembro que pegava muito livro sobre o assunto e lia, estudava sobre isso. Mas você quer falar do conselho que não te deram? Não que não me deram. Assim, tipo, eu recebi muitos e muitos conselhos, né? Não lembro se tem algum específico que eu não tenha recebido, mas que eu gostaria de dar hoje, que eu acho assim, ore e tenha um relacionamento com Deus, porque a base de você ter um casamento bem-sucedido, um casamento feliz, estar com a pessoa que vai abençoar sua vida e juntos, né, abençoarem outras pessoas, é o seu relacionamento com Deus. E você precisa ter muita convicção disso. Eu lembro que, assim, tinha muitas pessoas de Deus, quando eu estava, inclusive, noiva do Lede,
vir falar para mim assim, ó, não casa, não é da vontade de Deus, é loucura o que você está fazendo. Gente, assim, ó, gente de Deus mesmo, sabe? Mas eu tinha muito uma base assim, eu vou fazer aquilo que Deus falar para mim. Eu preciso me relacionar com Deus, porque eu não posso ser movida pela opinião dos outros. Então, não sei se teria algum conselho assim que eu, né? Mas esse seria um conselho que eu daria. Tenha um relacionamento com Deus. Porque se você ficar escutando o que as pessoas têm para dizer, muita gente achava que eu não era ideal para o Lede, que eu ia acabar com o ministério dele, com a vida dele, até porque eu falei antes aqui que eu conheci o Lede quando eu estava num momento muito difícil. Então, o Lede, literalmente, ele foi usado por Deus para curar o meu coração. Eu tenho muito esse negócio da pessoa achar que ela tem que estar inteira, né? Eu tenho que estar inteira para me relacionar. Eu cheguei em pedaços e eu fui reconstruída pelo que Deus ia fazendo através da vida do Lede em mim. Literalmente, ele foi um instrumento de Deus para curar o meu coração, para me reposicionar, para lembrar as coisas que Deus tinha na minha vida, né? Mas eu também não estava largada e vulnerável a qualquer coisa. Eu tinha sempre um relacionamento muito profundo com Deus, com o Espírito Santo. Então, tenha um relacionamento com Deus, porque se você se relacionar com o Senhor e ouvir a voz dele, você não vai se mover pela opinião dos outros e você não vai direcionar a sua vida de acordo com a opinião dos outros, mas com aquilo que Deus quer para você. Porque a gente gosta, é do meu livro, né, gente? A gente quer viver casamentos autênticos, vidas autênticas, e às vezes a gente acha que, tipo assim, porque com o outro foi assim, ou com o fulano foi assim, mas Deus tem uma coisa exclusiva para você, para a sua história, para a sua vida. Então, às vezes, o seu relacionamento, porque o fulano começou assim, mas o seu vai começar diferente, vai ser diferente, Deus vai fazer de um outro jeito. E para você ter certeza que está tudo certo, que está tudo na vontade de Deus, você tem que estar se relacionando com o Senhor. Eu vou endossar o que ela disse, né, porque eu também não me lembro assim, um conselho que você não recebeu, mas eu quero endossar isso. A voz do Senhor precisa ser a voz que direciona os seus passos. Nós vivemos num mundo muito barulhento. Todo mundo quer dar a sua opinião. Está cheio de youtubers, está cheio de artistas, está cheio de influencers, está cheio de todo mundo. Agora, a maioria das pessoas que estão dando dicas de relacionamento vive uma porcaria de relacionamento. A maioria das pessoas que hoje estão querendo falar de casamento estão 2, 3, 4 anos casados e estão cheios de problema. Então, assim, cuidado, quem você segue, quem você ouve. A Júlia citou ali a questão, porque o movimento feminista, cara, me mostra uma senhora de cabelo branco que seguiu as ideias do feminismo, que está bem no casamento, é feliz, é realizada, tem uma família bem estruturada. Cara, são tudo umas frustradas. São tudo umas frustradas. Assim, eu falo pela faculdade que eu fiz, eu estava no Ninho ali, na FURB, 5 anos de psicologia. Cara, e os bastidores não é o que eles pintam. Você encontra literalmente as senhorinhas que pregam isso destruída e querendo destruir uma vida de um monte de menina que está vindo aí, querendo enfiar essas ideias na cabeça delas. Cara, agora, senta com uma mulher que casou com um homem de Deus, você vai ver uma mulher que se sente amada, segura, provida, abençoada, realizada, viu Deus abençoando a vida delas. É isso, porque escolheu ouvir a voz do Senhor. Então, cuidado com essa cultura de romantizar tantas coisas fúteis e banais que não vão levar vocês a lugar nenhum. Deus já estabeleceu os princípios, a palavra dele é o manual da vida, é o manual de relacionamento, é o manual do casamento. Você quer viver algo top para a sua vida? Ouça Deus acima de tudo. Esse é o conselho que eu vou dar para vocês. E nesse mundo barulhento que vocês estão vivendo, cuidado com as comparações, cuidado com quem vocês seguem, cuidado com as séries que vocês assistem, com os filmes que vocês assistem. Nada é neutro, tudo está derramando ideologias e princípios no coração de vocês. E se vocês receberem lixo, vocês não vão conseguir tomar decisões baseadas no que Deus tem para a vida de vocês. Amém.
Nós temos mais uma pergunta ao vivo lá, mas antes deixa eu fazer uma pergunta aqui. O contexto ele pode parecer cômico, eu diria, mas a pergunta é relevante. Meu objetivo é ser famoso no K-pop. E namorar uma coreana que não é da igreja. Será que é pecado, sendo que perdi as esperanças nas meninas da igreja? E, como eu disse, o contexto pode ser cômico, mas a pergunta ela é muito relevante. É um dorameiro, é isso? É um dorameiro, mas é uma longa história, todo mundo aqui sabe dessa história. Mas o cerne da pergunta é namorar uma menina que não é da igreja. Tá, e como parece que alguém já sabe quem é, eu não sei. Todo mundo sabe. Eu não sei. Alguém não sabe quem é. Como eu não sei, mas, cara, eu vou dar a resposta mais óbvia que você já sabe. Dorameiras, por favor. Respeitando as dorameiras. Pastora, né? nós vamos te inscrever num grupo de lideranças de dorameiros e dorameiras de Santa Catarina. Mas, falando sobre esse assunto, né? Quando você escolher a pessoa, cuida porque às vezes você vai muito pela afinidade, aí ela gosta de dorama e eu também, e você se esquece de uma coisa mais importante que é o caráter, tem que olhar caráter, tá? A Bíblia vai dizer para você não se colocar em julgo desigual. Cara, eu não consigo ver possibilidade de um crente namorar alguém que não serve ao Senhor. Eu não vejo. Tipo assim, como que isso vai acontecer na prática? Sexta-feira à noite você vem aqui para o Uni e ela vai para a balada? Ela vai ficar assistindo alguma coisa em casa? Eu não sei como é que funciona isso. Não tem como dar certo, cara. Não tem como dar certo. Você precisa entender que a pessoa com que você escolher, ela tem que, no mínimo, também ter a mesma fé que você. Isso é a minha opinião, né? Mas baseado também na palavra de Deus, eu acho que isso é o básico, isso é o beabá. Se você quer que o teu relacionamento está certo, e se você de fato ama Cristo acima de todas as coisas, e a tua base de vida é o Senhor, case com alguém também que tenha esse mesmo valor, esse mesmo princípio, e seja um servo do Senhor. Em resumo, vamos orar para as dorameiras e os dorameiros se converterem, vamos ganhar a alma para Jesus e o corpinho. Bora lá, gente, bora lá, vamos orar e trabalhar. Eu nem vou entrar nesse assunto dos doramas, porque vocês estão tão iludidos. Eu tenho uma O senhor é pergunta, dorameiro pastor. também? Eu não sou dorameiro, mas eu estive no Oriente e vocês estão muito iludidos com o que vocês veem na televisão. Essa é a verdade. Eu fui na Coreia, fui no Japão, vocês estão muito iludidos. Jesus. Eu compartilho do gosto da minha pastora, né? Um coraçãozinho e saranhê. Mas a minha pergunta foi uma pergunta que eu e o Nata nós passamos quando nós iniciamos o namoro, que foi uma pergunta interna minha no meu coração, porque quando eu era mais jovem do que já sou, na igreja e desde criança, eu ouvi muitas pessoas falarem, entregarem algumas palavras, onde dizia que eu ia casar com um pregador da palavra, e eu recebia muitas coisas assim, né? Glória a Deus, Jesus. E quando eu estava à procura de um namorado, que eu comecei a orar ao Senhor, eu me lembro de conversar com o meu pai e falar que eu estava pedindo por aquilo, né? E o meu pai me aconselhou que eu mudasse a minha oração, que eu, ao invés de pedir algo específico, não que eu não pudesse trazer uma lista para o Senhor do que fossem os desejos do meu coração, mas que eu estivesse disposta a conhecer a pessoa que o Senhor tinha preparado para aquele momento, né? Então, eu me lembro que depois a irmãzinha me encontrou na igreja local onde eu congregava, ela falou, você casou com o pregador? Daí eu falei, ainda não é, mas pode ser que um dia o Senhor o abençoe e seja um pregador. Mas eu entendo que às vezes existem algumas pessoas que levam muito à risca esse conhecimento e até às vezes esse julgo desigual de talvez, se ele não se encaixa naquilo que um dia eu recebi ou naquilo que eu realmente projetei, não é uma pessoa para eu conversar, não é uma pessoa para eu conhecer melhor. Ô, gente, o profeta ele é usado por Deus, ele não é Deus.
Então, eu insisto, se relacione com Deus. Se você quer ter certeza do que você está fazendo, aonde você está entrando. Nossa, eu posso listar aqui as diversas profecias que eu recebi de casamento e de não sei o que lá. E, enfim, na maioria delas, o Lede nem se encaixaria. E eu também lembro uma vez que eu recebi uma profecia sobre o meu esposo. E, gente, um negócio assim, ó, tão lindo, tão surreal, que todo mundo queria casar comigo. Mas não porque eles queriam eu, porque eles queriam ser o homem da profecia. O homem da profecia. Que, por fim, era o Lede. Porque hoje, olhando, eu vejo que tem todas, assim, as características, tal, que na época, para mim, não faziam muito sentido. Né? Deus falando algumas coisas, e eu pensava assim, né? Meu Deus, mas para quê? Isso aí eu já faço, isso aí eu já sou, isso aí eu já dou conta. Daí Deus foi lá, me moeu, me jogou no pó, me deixou em pedaços para eu encontrar o Lede e Deus formar aquilo que precisava também no meu coração. Então, eu insisto nisso, tá? O profeta, ele é usado por Deus, ele não é Deus. E, às vezes, ele fala coisas que não dizem respeito também. Então, se você se basear pelo que os outros estão falando, profetizando, a pessoa pode ser uma bênção, gente. Você precisa se relacionar com o Senhor. Seu casamento não pode ser terceirizado pela opinião dos outros, pela profecia do outro. O seu casamento precisa estar no seu relacionamento com Deus. Até porque, gente, o véu já se rasgou. Você tem acesso a Deus. Deus pode usar um profeta? Pode. Mas, cara, você tem acesso ao Senhor. Você é amigo do Espírito Santo. Deus vai confirmar no teu coração sobre isso que está sendo construído num relacionamento sólido. Tá? Porque tem pessoas que ficam caçando o profeta de namoro. É o profeta Tinder, né? E para com isso. Para com isso. Cara, percebeu que a pessoa serve ao Senhor, ama ao Senhor e já mostrou fruto que serve ao Senhor. É uma pessoa que tem os mesmos valores que você. Ela quer honrar a Deus, ela quer servir a Deus. É uma pessoa que sabe o que é certo e o que é errado pela palavra. É uma pessoa que valoriza a família, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que tem sonhos na mesma direção que o teu. É isso. Cara, para de perder o seu tempo querendo ouvir a opinião de um profeta A, do profeta B. Meu amigo, construa um relacionamento assim. Amém ou não amém? Fechamos? Amém. Vamos orar então, pastor? Amém. Nós queremos fazer 2 pedidos. Primeiro, que o senhor ore, o senhor e a pastora ore por nós. E o segundo, uma mensagem do pastor para a pastora e da pastora para o pastor também, para inspirar os nossos jovens nesse dia dos namorados. Não vai ser bullying, não? Vamos ficar de pé, gente. Em seguida, após a oração dos nossos pastores, nós vamos receber a pastora Elô, que está aqui com a gente também, e ela, junto com o Lucas, que está por aqui, vão ler os recadinhos do coração, nem todos, só alguns, e depois, lá embaixo, nós teremos nosso chocolate quente para esquentar não só o coração, mas o corpo nesse dia frio, nesse dia dos namorados. Então, acabando o Uniced, você desce ali, tá bom? Pastor, pastora, orando por nós, em seguida, recadinhos do coração. Então tá, né, gente? Eu vou orar por vocês. Eu espero que a gente pôde contribuir um pouquinho com a nossa história, com as nossas opiniões, né? E a gente se coloca à disposição. Eu tenho atendido alguns jovens já em gabinete, né, e a gente está aí para ajudar vocês, tá? De fato, às vezes eu acho que eu posso estar extrapolando um pouco, né? É porque eu sempre pego no pé dos jovens, que eu quero que eles vivam, sim, a experiência de um casamento abençoado, porque é algo transformador. Transformou a minha vida, abençoou muito a minha vida, e sei que esse projeto de Deus, ele pode potencializar, como eu falei, muito mais a vida de alguém. E para a minha Júlia, ela sabe, né? Eu já falei várias vezes para ela que cada dia que passa, estou mais apaixonado, cada dia que passa, fica melhor o relacionamento. Falei para ela que mesmo que eu aprendesse todos os idiomas e dominasse todas as línguas desse universo, as palavras ainda seriam poucas para expressar o quanto eu amo. Amém? Vamos orar? É para orar então? Deus, obrigado, Senhor, pelo momento que nós tivemos aqui de conversa.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo na nossa vida e através da nossa vida, e pelo que o Senhor também está fazendo na vida de cada um desses jovens que aqui estão. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor tem um projeto para cada um deles, e o Senhor tem um amor para que eles possam viver de maneira linda, abençoada e direcionada por Ti. Eu peço que a Tua boa mão esteja direcionando, Senhor, as decisões dos Teus filhos, que eles possam enxergar aquilo que ainda não enxergaram, que eles possam ver a Tua mão os lapidando e os preparando para que eles sejam a pessoa certa antes de querer encontrar a pessoa certa, e que eles possam em Ti desenvolver essa maturidade, Senhor, maturidade espiritual, maturidade emocional, relacional, para que eles também, Senhor, possam viver a bênção do casamento. Eu peço, Senhor, que toda seta maligna, obra diabólica, as estratégias infernais caiam por terra, que todo espírito de confusão, que todo espírito de bloqueio, que todo espírito de ideologias malignas também seja anulado pelo poder que há em Cristo Jesus, e que eles possam ver, Senhor, a beleza no amor que vem de Ti, que eles possam ver a beleza no casamento que o Senhor planejou, e que eles possam ter um coração também voltado, Senhor, para dar continuidade naquilo que está no Teu coração. Abençoa-os em tudo, Senhor, que nós possamos também ver Teu Espírito Santo se derramando sobre a vida deles. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém e amém.